Eu vou mostrar aqui qual é a falha disso aqui, pessoal, para vocês. A falha é que, digamos que vocês estejam escrevendo aí a biblioteca de vocês. E tem alguns métodos que é sensíveis, porque, por exemplo, quando a gente cria alguma biblioteca, a gente cria um pacote de métodos e propriedades que a gente chama de API, que a gente vai deixar que o usuário utilize. Mas tem alguns dados, pessoal, que ele é sensível do nosso aplicativo. Então a gente não quer que a pessoa que vai consumir a nossa biblioteca veja esses dados sensíveis, né? Tanto pode ser propriedade ou também função. E aí a gente precisa proteger esses dados. E do jeito que está aqui, se a pessoa que tem mais entendimento der um log aqui, né? No nome da nossa função, que no caso aqui é convidar, se ele der um log aqui nessa função, ó, ele vai ver todo a implementação da nossa função. E a gente não quer que aconteça isso. A gente quer que ele veja aqui somente o que essa função pode trazer para a gente, né? Mas não como ela foi implementada, porque isso é detalhes técnicos do nosso aplicativo. Então, para a gente fazer esse processo agora de esconder o nosso código, pessoal, a gente vai utilizar um dos conceitos que é muito bacana e também em JavaScript, né? Que é, no caso, esse conceito de função auto-executável. Aí o que significa essa função auto-executável? Para exemplificar isso aqui, eu criei aqui uma função bem simples, né? A gente criou essa função olá, que ela simplesmente vai logar aqui no console a string olá. Então, bem simples. Então, se a gente chamar essa função olá aqui, ela vai mostrar olá, né? Só que eu não quero que a pessoa que vai utilizar esse código tenha acesso à implementação. Então aqui, pessoal, para a gente esconder a implementação da nossa função, a gente pode envolver ela dentro de um bloco de uma outra função que é auto-executável, que é, no caso, esses if, que if significa Immediately Invoked Function Expression. Ou seja, basicamente aqui, pessoal, é uma função que, quando a gente define ela, ela se auto-executa imediatamente. Então é basicamente isso. Então a gente executou a função, gravou o retorno dela aqui nessa variável convidar, e se a gente pedir para mostrar aqui esse convidar, vocês estão vendo aqui que ele já não mostra mais essa função externa, ele vai mostrar somente essa função aqui que é retornada, né? Então o primeiro passo da gente esconder aí a nossa função, para os usuários não estar xeretando o nosso código, já foi feito, né? Na etapa 2 aqui, pessoal, a gente vai ver como é que a gente pode esconder agora a segunda função. O que a gente tem que fazer é não retornar a função, mas a gente vai retornar um objeto. Então, quando a gente executar essa função, ela vai, na verdade, retornar um objeto. E esse objeto, ele tem acesso a essa função pop-up. E aí, com isso aqui, pessoal, quando a gente retorna um objeto, que esse objeto aponta para alguma função, então a gente não está definindo aqui, não está mostrando qual é essa função que ele aponta. A gente sabe simplesmente que esse objeto tem uma propriedade que aponta para uma função. E desse modo, a gente consegue esconder também do usuário, né? Ou seja, eu não diria nem esconder, mas proteger a implementação da nossa função interna. E isso é muito bacana, pessoal. Então, vocês viram aqui que a Clojure, ele permitiu a gente proteger o nosso código aqui e também até proteger aqui a implementação. Então aqui, pessoal, nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar tudo que a gente aprendeu lá em cima, né? Que é, no caso, como esconder um dado sensível dentro da função para outras pessoas não ter acesso a esse dado. E a gente vai também utilizar esse recurso aqui de ele retornar uma função. Isso aqui é o verdadeiro poder da Clojure, né? Porque tu define um dado aqui dentro da função externa, que no caso é id supremo, e aí tu retorna uma outra função. E essa função que tu retorna aqui, ela vai ter memorizado qualquer dado que ela possa precisar de dentro da função externa. Então aqui, eu vinculei aqui, e aí para testar aqui, pessoal, a gente fez de novo. Colocou um gerenciador de clique no botão aqui. Então, quando o usuário clicar no botão, ele vai chamar esse método aumentar. Então aqui, quando a gente clicar aqui, ó, ele vai aumentar. Vocês estão vendo aqui que a gente definiu o ID com 100. E quando a gente clica, ele é para ir para o 101, né? A gente clicar de novo aí para o 102 e a gente clicar de novo aí para o 103. Então aqui ele já resolve aquele problema lá de toda vez que a gente criava a função, ele criava os dados e depois
deletava tudo, criava os dados e depois deletava tudo. Porque isso aqui a gente vai chamar uma única vez, esse método aqui, né? Que é quando ele auto se executa aqui. E depois, quando a gente clicar no botão, ele não vai chamar mais esse método externo aqui. Ele vai chamar, na verdade, esse método interno que memorizou o dado que ele precisa lá da função pai dele, né? E vai fazer essa alteração. No caso, vai aumentar em 1, né? Então, se a gente clicou a primeira vez, ficou 101. Se a gente clicar outra vez, vai para o 102, 103, 104, 105, 106 e assim sucessivamente. Esse caboquinho aqui, que ele estava tendo acesso a esse ID, ele vai ter acesso ainda àquele, né, que a gente definiu lá atrás, mas esse aqui ele não tem acesso. Então, pessoal, para a gente solidificar aqui o conceito de closure, eu criei aqui esse mini sistema, né? No caso, ele tem dois botões, um para fazer um pedido e o outro para enviar o pedido. Eu vou até demonstrar logo aqui para vocês verem como é que funciona, depois a gente comenta o código. Então aqui, ó, quando eu clicar aqui, ele vai dizer, digite aí o seu pedido, digamos que eu quero sushi. Aí ele vai dizer, ó, oba, cliente pediu um sushi. Quando eu clicar agora em enviar, ele vai dizer, ó, o motoboy saiu com o sushi para entrega. E ele vai mostrar aqui também, né? Agora aqui, por exemplo, se eu fizer o pedido e eu não escrever nada aqui, ele vai dizer aqui, opa, a gente precisa anotar o seu pedido, senhor. E se vocês viram aqui que eu não fiz o pedido, se eu tentar agora enviar, ele vai dizer, opa, não tem nada a ser enviado, primeiro você precisa fazer o pedido. Então é bem bacana, pessoal, assim já serve até para instigar a imaginação aí de vocês, né? Então a gente vai ver no código aqui como é que isso está sendo feito, né? Então a gente criou o sistema aqui, que esse sistema nosso, na verdade, ela é uma função anônima envolvida naquele if, né? Que é aquele bloco de auto-execução. Então vocês estão vendo aqui, ó, que se eu der um console.log aqui no sistema de entrega aqui, tudo que ele vai dizer é que esse sistema ele é um objeto que tem um método pedir, que é uma função pedir, e tem a função de entrega. Então ele não sabe como é que a gente implementou internamente esses métodos. E é exatamente isso que a gente quer alcançar nos nossos aplicativos. A gente quer entregar um código pronto, que entrega uma interface para o cliente, né? Para o consumidor do nosso código. A interface, pessoal, seria, que é no caso a API, né? Uma API nada mais é de que um conjunto de métodos ou um conjunto de funções e propriedades que o cliente pode ter acesso quando ele utiliza o nosso código, quando ele consome. Ele não vai ver como a gente implementou. A gente vai dizer, ó, tá bem aqui, ó. Isso aqui é uma lista de métodos que tu pode usar para interagir com o meu programa, com o meu aplicativo, mas tu não vai saber como foi que eu implementei. Então, essa ideia é bacana, pessoal. Isso aqui, na verdade, é assim, o fundamento dos módulos. Um usuário comum, ele não vai ver a implementação. E até a maioria dos métodos, ele esconde essas implementações, né? Então, como é que a gente chegou nisso? No caso aqui, esse sistema, ele tem dois métodos principais. Um está associado ao botão pedir e o outro está associado ao botão enviar, né? Então aqui, quando a gente clica no botão aqui, ele vai chamar esse método. E o que esse método faz? Primeiramente, ele vai mostrar aquele pop-upzinho aqui que pede para o cliente digitar qual é o pedido dele, né? Então, para isso, a gente usou aqui o prompt e a gente passou a mensagem, né? E dentro dessa mensagem, a gente já pode até colocar qual o modelo de resposta que a gente quer, né? Então, na hora que o cliente clicou aqui, apareceu aquele pop-up que disse, digite o pedido. Aí ele deu um exemplo pizza, né? Então, quando ele clicar no botão, ele vai ser pedido para digitar o número do pedido, o pedido vai ser gravado nessa variável. Aí a gente vai ver aqui. Então, se o cliente clicou em pedir e ele não colocou em cancelar, então é porque essa variável tem alguma informação, né? Então aqui a gente checa se o cliente anotou o pedido dele, né? Se ele tiver notado o pedido, a gente vai gravar lá naquela parte da função externa aqui, onde vai ser memorizada, né? Então aqui, ó, a gente fez isso aqui, pessoal, porque ele não vai ser o único pedido. Toda vez que ele clicar, ele pode pedir uma coisa diferente. E aí essa coisa diferente tem que ser memorizada aqui, ó, nessa parte externa aqui da função. Então a gente pediu aqui para o usuário escrever o pedido dele, a gente verificou se realmente ele escreveu. Se ele escreveu, a gente pegou esse pedido e gravou lá nessa variável pedido aqui, né? E aí, se ele não tiver nada, a gente vai mostrar. Olha, senhor, a gente precisa que o senhor note aí o pedido para a gente anotar aqui. Então, é bem simples. Esse aqui é o método solicitar.
O outro método aqui, pessoal, é o enviar, que vocês estão vendo aqui que se a pessoa não tiver... Se eu clicar em enviar e não tiver nada, ele vai dizer, primeiro faça o seu pedido. Então a gente tem que clicar no pedido, pedir, por exemplo, aqui arroz. E aí quando a gente clicar aqui, como ele fez o pedido que é o arroz, né, ele vai dizer, ó, o motoboy saiu com arroz para entrega. Então bem bacana, né? Como é que ele tem acesso, pessoal? É usando a Clojure, porque esse método aqui, ele está utilizando o pedido, e o pedido está definido lá dentro da função aqui principal, da função mais externa. O conceito de Clojure é bem simples, a gente só tem que realmente praticar, e Clojure é bem fácil, né? Ele serve para ajudar a gente a blindar o nosso código, serve também para a gente criar essas bibliotecas, né? Serve para a gente, outra coisa que eu não mencionei aqui, é que ele serve também para a gente executar o nosso código em etapas, né? No caso aqui vocês viram que o cliente fez a solicitação do pedido, a gente processou esse pedido e só depois a gente clicou aqui no botão para ele entregar, né? Então vocês viram aqui que a gente conseguiu executar em etapas e não logo tudo de imediato. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, pessoal, é que se vocês estão achando interessante esses vídeos, por favor, considere aí se inscrever no canal, porque até agora 90% das pessoas que estão vendo os vídeos, eles não são inscritos. E só esse ato de vocês se inscreverem aí já vai ajudar em muito o canal. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí no comentário e vejo vocês no próximo vídeo.